E aí, galera? E aí, homem? E aí, mulher? Vamos agora para mais um exemplo e desta vez é o Factory Method. Então, qual é a intenção desse padrão? É você, a partir de uma fábrica de métodos, poder criar diferentes produtos. Ou seja, a partir de um único método, por exemplo, você gerar flor, você poder criar diferentes tipos de flores. Legal, né? Então vamos lá para a nossa disposição aqui das classes, o nosso diagrama de classes. Então, primeiro a gente define a interface daquilo que a gente está querendo criar de diferentes formas. Ou seja, no nosso caso, nós queremos criar vários tipos de flores. Então, nós temos a interface flor if com o método criar flor. Então, classes que vão implementar essa interface obrigatoriamente conterão o método criar flor com a sua respectiva implementação. Então, a gente tem aqui orquídea, rosa, margarida, enfim. Podem ser vários tipos. E temos aqui a nossa classe Flor Factory. Essa classe Flor Factory, ela tem um método gerar flor, que ela vai receber aqui qual vai ser o tipo da flor que vai ser criada. E aí, a partir desse tipo, ela vai poder escolher qual é a flor, né, que ela vai invocar para poder fazer essa criação desse objeto. E a classe principal, Demo Factory Method, que tem o método main. Vamos ver como essas classes estão dispostas. Então, temos aqui primeiro o pacote Factory, que conterá todas as classes do padrão Factory Method. E o nosso pacote principal com a nossa classe principal para que a gente possa fazer o teste. Se formos abrir aqui a nossa interface FlowIF, teremos aqui apenas o método criar flor. Nada demais. Bem simples. E aqui, por exemplo, a nossa classe Margarida, que vai implementar a nossa interface FlowIF. Ela vai implementar o método criar flor, como a frase aqui, imprimindo a frase aqui no console. Uma margarida foi criada. Da mesma forma, nós temos para as classes orquídea, aqui o método criar flor, imprimindo uma frase, uma orquídea foi criada, e o método aqui da mesma forma na classe rosa, imprimindo uma rosa foi criada. O próximo passo, termos aqui a classe que vai servir da fábrica das nossas flores. A fábrica que vai, na verdade, ter um método fábrica. Esse método, que vai ser o nosso gerar flor, ele vai retornar um objeto do tipo da interface daquilo que a gente está criando, que no nosso caso vai ser FlowIF. Reparem que eu recebo aqui um parâmetro. E esse parâmetro, ele é justamente para que eu possa distinguir qual dos objetos eu vou criar naquele momento. Por isso que esse método é chamado de fábrica de métodos. Porque a partir de um único método, eu posso criar diversos objetos de acordo com aquela escolha que eu fiz lá na minha classe principal, por exemplo. Então aqui, ó, primeiro o texto.
Se eu estou recebendo um parâmetro nulo ou vazio, eu não tenho nada a criar. Eu apenas retorno um null. Caso eu receba aqui um parâmetro que tem o valor rosa, então eu vou criar um novo objeto do tipo da classe rosa. Caso eu receba como um parâmetro aqui com valor margarida, eu vou retornar aqui um novo objeto do tipo margarida. E caso eu receba o parâmetro com o valor orquídea, eu irei retornar um novo objeto do tipo orquídea. Então, desta forma, se nós formos aqui para a nossa classe principal, com o método main, nós teremos aqui, eu tenho um objeto do tipo Floor Factory, de nome tipo flor. Esse objeto, ele vai fazer com que eu crie as minhas classes concretas, como a gente viu, de acordo com o valor do parâmetro. Então, para esse objeto do tipo flor if aqui, minha flor, eu vou ter, se eu tiver tipo flor.gerar flor rosa e chamar o método da interface criar flor, automaticamente ele vai criar o objeto do tipo rosa e chamar o método criar flor daquele objeto que ele gerou. Da mesma forma, eu tenho aqui, se eu passar como um parâmetro aqui o valor margarida, eu vou criar um objeto do tipo margarida e automaticamente aqui chamar o método criar flor do objeto que eu acabei de criar. Então, para a orquídea, exatamente da mesma forma. Eu tenho um novo objeto gerado do tipo orquídea e chamo o método criar flor desse novo objeto. Vamos ver o resultado? Apertando aqui Ctrl F11. Teremos aqui no console. Primeiro nós criamos uma rosa e chamamos o método criar flor de rosa, que imprimiu aqui a frase uma rosa foi criada. Depois nós criamos uma margarida e chamamos o método criar flor do objeto margarida que a gente criou. Então ele imprimiu aqui a frase uma margarida foi criada. E por último, criamos uma orquídea chamando o mesmo método de criar flor do objeto orquídea, que imprimiu uma orquídea foi criada. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do exemplo. Qualquer dúvida podem colocar aqui nos comentários. E vamos lá, até o próximo exemplo. Até mais!